Olá, amados irmãos, eu quero demonstrar minha alegria em poder estar compartilhando mais uma vez a palavra de Deus com você. Esta palavra, conforme Romanos capítulo 1, versículo 16, é poder de salvação para todo aquele que crê. Também poder de mudança, transformação. Hebreus, no seu capítulo 4, versículo 12, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Paulo, escrevendo para Timóteo, na sua segunda epístola, no seu capítulo 3, versículos 16 e 17, mostrando assim a importância da palavra na sua vida e na minha vida também, e ele diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em toda a justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado ou instruído para toda a boa obra. Meu amado, eu quero estar compartilhando com você algo importante a respeito da igreja. A importância da igreja como uma comunidade, terapêutica e de restauração que ela é, como representante de Cristo neste mundo. E na sua epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz que a igreja de Cristo recebeu o Espírito. Eu quero convidá-lo para que você possa estar acompanhando algumas citações que vamos estar assim apresentando no livro de Gálatas, na epístola que o apóstolo Paulo escreveu à igreja da Galácia. E como eu disse, nessa epístola o apóstolo Paulo diz que a igreja recebeu o Espírito. Está no capítulo 3, versículo 2, quando ele diz: só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Nasceu segundo o Espírito. A igreja nasceu segundo o Espírito, conforme está no capítulo 4, versículo 29. Observe aí, por favor, quando diz: mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. E anda no Espírito, ou seja, Paulo diz que a igreja de Cristo recebeu o Espírito, nasceu segundo o Espírito e anda no Espírito. Capítulo 5, versículo 16, quando diz: digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, o desejo da carne. Também o apóstolo Paulo diz que ela é guiada pelo Espírito, anda em Espírito, capítulo 5, versículo 16, e é guiada pelo Espírito, no versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Esta igreja também, ela produz o fruto do Espírito, conforme o versículo 22 e 23 do capítulo 5, que nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E vive no Espírito, conforme o versículo 25, que nos diz: se vivemos em Espírito, andemos também
em espírito. Mas ainda não está no céu essa igreja. Há ainda a terrível possibilidade de quedas e de fracassos. Estamos sujeitos a fraquezas e quedas. É por isso que diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. É nesse contexto que a igreja precisa se firmar como uma comunidade terapêutica. E Paulo escreve dizendo o seguinte no capítulo 6, versículo 1: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, graça, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. À luz deste versículo, destacamos aqui, amados, 3 pontos importantes que a igreja, nós precisamos ter este conhecimento. E em primeiro lugar, que eu quero destacar aqui, é o perigo de uma queda repentina, conforme diz o versículo 1 na sua parte A. Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, o termo surpreendido, amados, indica que não se trata de um caso de desobediência deliberada, não houve um propósito maldoso antes da ação. A palavra falta significa literalmente pisar fora do caminho ou dar um passo em falso. Por que Paulo levanta esse caso hipotético? Porque nada revela de maneira mais clara a perversidade do legalismo do que a maneira como os legalistas tratam aqueles que pecaram. Paulo está alertando, presta atenção, também que o pecado é um laço, uma armadilha colocada em nosso caminho, que pode nos surpreender. A expressão que nós vemos aqui nas Escrituras, se alguém, inclui a todos nós sem exceção. Há terrenos escorregadios diante dos nossos pés e não podemos andar despercebidamente como muitos estão andando. Em segundo lugar, eu quero tratar aqui sobre a igreja como uma unidade, uma comunidade de restauração, a necessidade de um confronto amoroso. Amados, Paulo é o apóstolo da graça, e nós precisamos usar de graça e não do legalismo. E ele diz o seguinte: olha, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, ou seja, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. E ele diz: e guarda-te, para que não sejais também tentado. Muitos lançam mão dos erros dos irmãos, usando-os como ocasião para insultá-los e atingi-los com linguagem rude e censuradora. Paulo diz que os crentes espirituais, ou seja, aqueles que andam no Espírito e são guiados pelo Espírito, é quem deve tomar a iniciativa para cuidar daqueles que são surpreendidos pelo pecado. Paulo não está mais preocupado
com aqueles que vão lidar com o caído. Ou seja, olha só, Paulo está mais preocupado com aqueles que vão lidar com o caído do que com a própria pessoa que resvalou os seus pés ou que caiu. Amados, lidar com a disciplina na igreja sem ter total dependência do Espírito pode produzir mais doença do que cura. Os exortadores podem tornar o caso pior do que foi propriamente a falta daquele irmão. A única maneira de levantar aqueles que caíram em pecado é a confrontação amorosa que Paulo diz. Ele diz, corrigiu. E esse termo, amado, significa pôr em ordem e restaurar a condição anterior. No vocabulário médico, esse termo referia-se ao ato de encarar um osso fraturado ou deslocado. O crente que caiu em pecado é como um osso fraturado no corpo que precisa ser restaurado. Obviamente, essa palavra aponta também para a motivação daqueles que corrigem. Aqueles que corrigem. Seu intento não é tripudiar sobre o faltoso, mas ajudá-lo a colocar-se de pé. É por isso que a igreja, essa comunidade de restauração também, como agente de Deus. Então, nós precisamos prestar atenção. Então, o nosso intento não é tripudiar sobre o faltoso, mas ajudá-lo a colocar-se de pé. E o confronto, amado, precisa ser com espírito de brandura, o apóstolo Paulo diz. A dureza, a insensibilidade e a hipocrisia não pode estar presente no processo da confrontação. Precisamos ter a ternura de Cristo e a doçura do Espírito de Deus, a fim de que a pessoa ferida pelo pecado seja curada e restaurada. A igreja não é uma comunidade geradora de traumas e doenças, mas um lugar de cura e restauração. Não somos um exército que executa seus soldados feridos, mas uma clínica que cuida com amor daqueles que foram surpreendidos e caíram nas malhas do diabo, que foram atingidos pelos dados inflamados do maligno, como diz as Escrituras. Quantas pessoas, amados, e eu já provei disso, de o irmão faltoso, você vai cuidar, quer cuidar, instruir com espírito, como o apóstolo Paulo diz aqui, com espírito de mansidão, procurando restaurar, e você é julgado porque você passa a mão na cabeça, como quem está dizendo assim, olha, você tem que condenar. Isso não é graça. E em terceiro lugar, um alerta sobre o cuidado preventivo. No capítulo 6, versículo 1, na sua parte C, ele diz, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Uma das coisas que eu sempre procurei ensinar àqueles que caíam, aqueles que estavam se afastando, ou estavam cometendo algo, eu chamava, instruía, e eu sempre dizia o seguinte, olha,
preste atenção no que eu estou fazendo com você, lhe instruindo, lhe restaurando, procurando trazer você de volta à sua posição. Lembre-se deste dia, para que, se em algum momento eu cair, você faça o mesmo comigo. Amados, a todos aqueles que eu pude ajudar pela ação do Espírito Santo de Deus dentro de mim, eu sempre instruí desta forma, procurando lembrar de onde caiu, aonde caiu, para que ele pudesse voltar e a exercer as suas atividades e voltar a ter a alegria de estar na comunhão. Mas muitos não entendiam e pediam para que disciplinasse, para que julgasse. Não, isto não é graça. Isto não é graça. Deus não me chamou para julgar. Então Paulo, ele traz um alerta sobre o cuidado preventivo. O cuidado preventivo: guarda-te para que não sejais também tentado. A confrontação, amados, precisa ser feita com cautela e com humildade, amando o pecador e aborrecendo o pecado, assim como Deus faz. Não é sem razão que o apóstolo Paulo muda do plural para o singular. Não é sem propósito, não é sem razão. Ele dá vigor à sua exortação. Quando se dirige individualmente a cada crente, instando a que cuide de si mesmo, quem corrige não pode se orgulhar ou você ficar numa posição julgando-se melhor do que o indivíduo que está sendo corrigido. Não. Todos temos a mesma estrutura, somos pó. Se nos apartarmos um minuto sequer da graça de Deus, poderemos também tropeçar e cair. Somos todos vulneráveis e dependentes da misericórdia de Deus. Portanto, precisamos vigiar para não condenarmos nos outros aquilo que nós mesmos praticamos, ou para não cairmos em práticas semelhantes àquelas que reprovamos na vida dos nossos irmãos. Por mais perspicazes que sejamos em detectar os erros alheios, os erros dos irmãos, muitas vezes não conseguimos ver a mochila pendurada em nossas costas. É por isso que Jesus, ensinando para os escribas, para os fariseus, diziam: olha, cave. Em vez de você olhar o argueiro que está no olho do seu irmão, observe o tamanho do argueiro que está no seu. Sabe, amados, Jesus, Ele nos ensina a cada dia como devemos cuidar uns dos outros em amor. Todos nós estamos sujeitos. Então, lendo mais uma vez o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja da Galácia, exortando a este apoio recíproco: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais,
encaminhai o tal com espírito de mansidão, restaure este irmão, invista tempo com esse irmão, para que ele venha a ser restaurado, para que ele venha a ser curado, olhando por ti mesmo. Olhe para você, você também pode cair. Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará sua própria carga, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Meu amado e precioso irmão, se você conhece alguém que está caído, que tropeçou, e foi enganado pelo diabo, caiu nas ciladas do diabo, meu irmão, você que conhece a Cristo, você que tem o Espírito de Deus, você que é espiritual, encaminhai, ou seja, traga o seu irmão para perto de você, e corrige-o com espírito de mansidão, demonstrando o seu amor para com esse irmão e a importância que ele tem no corpo de Cristo. Precisamos entender cada vez mais, eu sempre gosto de frisar esses 2 versículos, ou melhor, 3 versículos, para entendermos a vida cristã, que não é somente de ir à igreja, um local, de prestar um culto, de cantar, e depois cada um vai viver a sua vida. A vida cristã é muito mais do que isso. E quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, no seu capítulo 4, versículo 32, ele diz: olha, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Este é o parâmetro. Este é o parâmetro de como nós devemos perdoar, assim como fomos perdoados por Cristo. E cuidar, assim como Cristo cuida, através do Espírito de nossas vidas, nos ajudando, nos fortalecendo. E precisamos ajudar aquele irmão que está caído. E ele continua no capítulo 5 e diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Ou seja, perdoando como Cristo nos perdoou e amando como Cristo nos amou. Lembre-se, nós também estamos sujeitos a cair. E precisamos ensinar para aqueles que estão caídos e que vamos, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, ajudá-lo e restaurar e curar suas feridas, que essas pessoas lembrem também de mim e de você, para que possa nos ajudar no momento das nossas fraquezas e quando nós cairmos. Que Deus te abençoe, que Deus continue com o Espírito dele nos instruindo em toda a verdade,
que está aqui nas Escrituras. E se você está caído, está afastado da comunhão, volte, dê ouvidos às Escrituras. Você não pode permanecer caído porque alguém falou isso ou aquilo. Não, volte à comunhão, ore ao Senhor, peça ajuda ao Espírito Santo, que lhe ajude, que lhe fortaleça, para que você possa assim estar reagindo a tudo isso, que você possa sentir a alegria do Espírito na sua vida, e que Deus te abençoe, e que Deus continue te fortalecendo, em no nome de Jesus. Meu amado, eu quero agradecer a você pela sua atenção, e que você, qualquer dúvida que você tenha, se você está caído, não tem forças, nos procure alguém que você pode compartilhar, algum irmão, para que possa lhe ajudar a você a retornar ao seu lugar, tá bom? Que Deus te abençoe, em no nome de Jesus.